Diretórios e arquivos mais sensíveis precisam ter certas configurações de permissão realmente mais restritas, mas isso não significa que eles precisam ser imutáveis, até porque, no contexto de Linux, nós temos o comando sudo. Meu nome é Jonatas Carneiro, esse é o canal DevOps da Feira de Santana e nessa aula a gente vai ver sobre o comando sudo, que serve para a gente executar instruções como superusuário. Nas últimas aulas, nós vimos instruções para mudar permissões, mudar proprietários de diretórios ou arquivos, mas nessa aula a gente vai ver algo que está acima de tudo isso, que é o superusuário, o usuário root do sistema. Ele pode executar qualquer instrução, independente da configuração atual do arquivo com que se está trabalhando. E a forma que a gente tem para poder acessar a permissão desse superusuário para executar instruções através desse superusuário é o comando sudo. Então, sem mais enrolação, já chega aqui, acompanha a minha tela que a gente vai utilizar ele na prática aqui, tá certo? Observe que eu estou no diretório aqui que possui um arquivo chamado file.txt, ok? Esse arquivo só tem permissões de leitura, ou seja, nem o dono, nem o grupo, nem os outros, nem ninguém pode escrever ou executar esse arquivo, tá certo? Então, se eu tentar executar simplesmente um nano aqui, a gente vai ver que ele tem um conteúdo interno já, mas se eu tentar digitar qualquer outra coisa aqui e salvar, certo? Então, sim, enter, ele não vai permitir. Erro ao escrever no arquivo, permissão negada, tá certo? Por quê? Porque não é possível escrever nesse arquivo aqui nem o dono, nem o grupo, nem ninguém. Tá? Então, eu cancelei aqui o salvamento do arquivo e aí eu consegui sair. Se eu der um cat, ele continua apenas com aquele conteúdo que ele já tinha lá. Então, como que eu posso alterar esse arquivo, escrever nesse arquivo, sem que eu precise alterar essas permissões aqui? Por quê? Pode ser porque eu quero fazer apenas algo pontual, pode ser porque realmente no usuário do qual eu estou acessando, ele não precisa, ele não deve ter a permissão de escrever naquele arquivo. Mas eu posso aqui dar uma carteirada de superusuário, editar aquele arquivo pontualmente e as permissões continuarem iguais, tá? Como que a gente faz isso? Eu vou digitar aqui sudo e aí eu posso digitar qualquer comando que seja, tá? Nesse caso aqui, o comando que a gente quer é o nano file, tá certo? Ele vai exibir a mensagem aqui também de que o arquivo tá só para leitura, né? O read only ali. Mas se eu digitar qualquer coisa aqui agora e salvar o arquivo, a gente vai ver que ele saiu, então ele conseguiu salvar ali o arquivo e se eu der um cat, a gente tem aqui o conteúdo do arquivo e qualquer coisa sudo, que é o que a gente acabou de digitar através do comando sudo ali, beleza? Então, o sudo ele vai dar esse superpoder pra gente, tá certo? O sudo é basicamente o super user do, tá? Ou seja, aquilo que o superusuário está fazendo. Para cada exceção que vocês forem utilizar aí o sudo, tá? Quando vocês derem um enter, ele vai pedir aqui a senha do usuário que você está logado. Então ou seja, do usuário administrador, né? No meu caso aqui, o usuário que eu estou logado na máquina aqui agora é um usuário administrador. Então eu vou colocar aqui a senha desse usuário, a mesma senha que eu uso para fazer login, tá? Quando eu inicio o sistema. Aí ele está executando agora o comando nano através daquele usuário administrador, daquele usuário root lá que eu coloquei a senha, tá certo? Então eu poderia editar aqui, salvar o meu arquivo e a gente vê que ele foi alterado, tá? Então só para mostrar isso aqui, sempre que você utiliza o comando sudo, se tiver uma senha no usuário administrador aí, que é o indicado, né, esperado que tenha uma senha, você vai digitar essa senha aqui. É comum que ela não aparecer, tá? Então você vai digitar ali, mas não vai dar nenhum retorno visual, isso é normal. Ele está processando a senha que você está digitando ali. E aí você só dá um enter depois que terminou de digitar a senha, que ele vai executar a instrução como usuário administrador, como usuário, o superusuário do sistema. Tem mais uma forma aqui da gente utilizar o sudo, que é através do sudo su, beleza? A gente vai entrar aqui em uma interface um pouquinho diferente no nosso terminal. Tá? Ele vai mudar aqui, vai adicionar esse hashtag, por exemplo, para indicar que a gente está acessando através do superusuário. Então isso aqui é basicamente uma seção de terminal que eu estou fazendo qualquer coisa aqui, ou seja, qualquer comando que eu executar aqui vai ser executado através do superusuário. Então, mais uma vez, se eu estou lá fora, eu executo aqui um sudo su, tá? Ele vai abrir essa seção de terminal aqui, que todo comando que eu executar aqui dentro eu estarei executando como superusuário.
Isso aqui é um pouco problemático, um pouco perigoso de se fazer, então não é tão recomendado, tá certo? O ideal é que você esteja lá por fora e utilize o sudo e o comando que você quer fazer pontualmente. Mas para demonstrar, se eu der um ls, a gente continua vendo o file.txt, e aí eu posso digitar aqui dentro agora somente o nano file.txt, venho aqui através do sudo su. Salvei ele aqui, salvou, se eu der um cat no file.txt, agora também está salvo ali. Ou seja, por que eu não precisei colocar o sudo antes do comando aqui? Porque agora eu já estou dentro da seção do superusuário. A partir do momento que eu digitei aquele sudo su e entrei nessa interface aqui diferente, nessa seção de superusuário, eu já não preciso mais digitar sudo nesses comandos internos aqui, tá? Então eu posso só digitar nano file para direto, que ele já vai funcionar como execução do superusuário. Para eu sair dessa interface aqui, basta eu digitar um exit e ele volta para nossa seção lá fora, tá? Se eu tentar editar aqui novamente, ele bota aqui, ó, normal, ele volta a não permitir, tá certo? Então, para eu conseguir aqui fora, seria o sudo nano file.txt, e aí eu consigo apagar aqui, por exemplo, né? Salvar, enter, cat, e aí ele editou o arquivo lá que a gente estava trabalhando, beleza? Então é basicamente isso. Se você precisa executar alguma ação ali pontual que não necessita ou não vai determinar uma alteração nas regras do seu arquivo, tá? Ou seja, nas permissões do seu arquivo, você pode utilizar ali o comando su, fazer o que você precisa com aquele arquivo e posteriormente ele vai continuar com as mesmas permissões, pertencendo ao mesmo dono, ao mesmo grupo, sem que você precise fazer isso só para um ajuste ou algo pontual ali, tá? Então, se é algo pontual, você utiliza ali o sudo mais o comando que você quer, que pode ser qualquer comando, tá? Seja para criar, editar, excluir um arquivo, qualquer coisa que seja, você põe o sudo antes ali, ele vai executar aquela instrução como superusuário, tá certo? Se você precisa executar múltiplos comandos em sequência, há a possibilidade de você executar isso através do sudo su, onde você inicia a sessão de superusuário e executa as instruções ali diretamente sem precisar do prefixo sudo para todas as instruções. Mas isso não é recomendado, tá? Só para deixar claro aqui, preciso citar que existe, mas isso não é recomendado. O recomendado é que para cada instrução você observe certinho e adicione o sudo só quando necessário. Para a aula de hoje é basicamente isso. Já deixa aqui nos comentários se você já conhecia o comando sudo e se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações, porque a próxima aula está vindo aí e a gente vai aprender como instalar, atualizar e excluir programas no nosso sistema operacional Linux. Valeu!